Eu vejo muito falar sobre produtividade, talvez até uma palavra que agora já foi tão falada que eu pego um pouco o ranço dela, mas poucas vezes eu vi essa frase estar junto com maternidade. Não sei bem os motivos, né, mas parece que uma coisa é completo oposto da outra, não tem como ambas estarem juntas, né, e eu queria conversar com vocês sobre isso e acho que podemos ter boas reflexões aqui juntas. Muitas vezes nós mesmas acreditamos que não é possível, nós não somos mais capazes, né, de fazer coisas boas como antes, ou melhor que antes. Parece que colocamos um buraco assim na nossa vida, muitas acreditam isso, e eu queria trazer alguns aspectos para vocês verem que talvez seja o completo contrário. Quero que você se sinta super à vontade aqui. Se você não me conhece, meu nome é Jennifer, sou terapeuta, também estou muito presente aqui nas redes sociais, também tenho uma papelaria que a intenção é justamente auxiliar vocês na organização do cotidiano, e acho que esse assunto tem super tudo a ver com o mundo que eu gosto de comentar e viver na minha vida. Raramente eu me dou o luxo de falar sobre maternidade, isso porque eu tenho um filho de 1 ano e 6 meses e agora eu tô grávida, mas parece que tudo pra mim é novidade ainda, parece que eu sou mãe de primeira viagem. Mas hoje estou preparada para acrescentar algumas coisas a vocês que eu venho vivenciando, que eu venho pensando e imaginando, planejando para o futuro, sabe? E uma das primeiras coisas que a maternidade me ensinou sobre produtividade é que a produtividade está mais para fazer as coisas com qualidade do que sobre quantidade. É nada mais nítido do que a vivência, né, de você estar trabalhando, pausar, você ter diversas interrupções entre suas atividades domésticas, profissionais, porque tem um bebezinho que precisa de você, porque você precisa amamentar, porque teu filho pede pra você ver um desenho ou algo que ele fez. E aí parece que não temos o mesmo tempo, não podemos fazer as coisas com a mesma qualidade, mas o que eu venho focado, talvez seja o nosso primeiro ponto pra gente refletir aqui, é justamente sobre o como mora muito mais na qualidade que na quantidade de coisas que nós fazemos durante um dia. Depois que me tornei mãe, a minha meta é realmente conseguir cumprir um terço, metade da agenda. Se eu conseguir cumprir bem o que tá ali, e não somente por cumprir, eu vou estar em paz, eu vou estar com o meu coração feliz, assim. Porque eu vejo que não tem tanto no meu corpo, no meu coração agora, a vontade de me poupar, né? Não faço as coisas por preguiça, muitas vezes, mas porque realmente não dá. E quando a gente coloca esse desempenho no pouco e faz as coisas da melhor maneira possível, isso preenche muito mais o nosso coração do que ter uma agenda completamente organizada e feita tudo o que você tinha imaginado. Então, isso foi uma das coisas que quando meu filho nasceu, ele me ensinou. Eu não preciso cumprir tudo para me sentir realizada, para me sentir completa. Eu preciso estar naquilo que a vida me propôs naquele momento e fazer bem aquilo que eu me propus a fazer. Eu vejo que a produtividade, quando a gente tá vivendo a maternidade, tá muito mais nisso do que aqueles diversos hacks e concentração, e você ter um ciclo de 3 horas de estudo sem nenhuma interrupção. Isso são coisas que talvez fogem um pouco da nossa realidade, mas a produtividade não é necessariamente isso, sabe? Então foi uma das primeiras coisas assim que eu observei na minha vivência como mãe. O segundo ponto que eu acredito que a gente precisa ter muito em mente para viver em alguma medida essa produtividade, vou usar essa palavra por falta de outra, né? É justamente o sentido naquilo que a gente faz. A gente precisa realmente trazer no nosso coração, na nossa mente, o motivo por detrás de cada um desses atos que compõem a nossa vida cotidiana. No campo de concentração, era muito comum que os nazistas ordenassem coisas aos prisioneiros, aos judeus, trabalhos, demandas, que não tinham finalidade alguma, né? Por exemplo, você tira essa pedra desse local do terreno e coloca no outro local do terreno. Muitas vezes eles imaginavam que isso tinha a intenção de, para fazer tal construção, construir realmente algo, facilitar alguma coisa, limpar essa parte do terreno. Mas depois, aos poucos, eles foram percebendo que era por puro terror psicológico, né? É por pura crueldade psicológica. E na medida que esses prisioneiros iam observando que o trabalho deles não tinha sentido algum, aí que eles realmente se tornavam pessoas depressivas. Aí que eles se tornavam pessoas cada vez mais cansadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Veja que até na pior das situações e circunstâncias, quando aqueles prisioneiros viam sentido no que faziam, eles tinham em alguma medida interesse, eles
tinham força, tinham disposição, mas se não existe esse sentido, parece que se esvai tudo isso. E é muito fácil quando o cansaço físico chega, por exemplo, de uma privação de sono, a gente começa a perder a capacidade de observar sentido nessas tarefas. Levantar mais uma vez da cama não tem sentido, mais uma fralda não tem sentido, mais um momento para amamentar não tem sentido, mais um choro, mais um prato sujo, mais um alarme, parece que tudo se esvai. A gente olha pra isso e só vê aquilo. A gente olha pra fralda, só vê fralda. E é muito preocupante quando se chega nesse nível. E em alguma medida a gente tem que preparar o nosso coração, seja por meio da formação, da oração, da conversa com outras pessoas, que há sentido em todas essas coisas que compõem a maternidade. As mais sujas, como a fralda cheia de cocô, até as mais nobres, como ensinar um filho a escrever, a falar, a andar. É muito importante que a gente tenha cravado assim no coração. Há um sentido em tudo isso que eu estou fazendo. Talvez esteja escondido, talvez os meus olhos estejam cansados demais para observar, mas esse bebezinho completamente indefeso, essa criança que não consegue fazer nada sozinha, há aí uma alma, há aí uma história, há aí um futuro tão grande, tão imenso que a gente não consegue cogitar. E, poxa, tem sentido em todo esse esforço que eu tô fazendo. Há um motivo muito mais profundo do que eu consigo imaginar, né, neste momento atual. Então, quando a gente tem isso em mente, tem isso no coração, parece que a gente ganha força, né, para enfrentar as coisas. Parece que vem um combustível misterioso que faz a gente querer enfrentar aquele desafio, né? Então, se eu posso dizer que o ponto alto da disposição e da produtividade materna tem em algum lugar, talvez seja nisso aqui, encontrar sentido nesses pequenas tarefas, né, que aos olhos, sei lá, aos olhos do mundo corporativo são tão fúteis. Outro ponto em que eu tento viver quando eu estou em busca dessa produtividade na vida materna é realmente permitir que o meu filho também entre no meu mundo. A gente está tão envolto do mundo dele, das coisas dele, dos brinquedinhos, das músicas, e esquece muitas vezes de permitir, convidar aquele bebê a também fazer as coisas conosco. Claro que cada idade, cada criança vai ter sua particularidade e a gente vai precisar ter um tato completamente diferente, mas uma coisa que eu havia pensando assim no momento que eu estava me preparando para receber meu filho é que eu gostaria muito que ele visse a mãe dele fazendo as coisas que ela gosta, que ela acredita que vai formar ela uma grande mulher, uma mulher santa. Eu não queria que ele fosse formado apenas por palavras minhas, mas pelo meu exemplo, né? E esse exemplo não é construído apenas lá no mundo lá fora, construindo uma carreira, mas a maneira como eu faço as minhas tarefas, as minhas demandas diárias, a maneira como eu luto para ter constância em alguma coisa que eu acredito que é bom para mim. Então, desde que eu vi assim essa necessidade, eu tento muito incluir na medida do possível Álvaro, o meu filho, em algumas demandas. Então, ele pequenininho, quando não sabia rolar, era tão bom porque eu colocava ele na cama, ia dobrando roupas, ia mostrando para ele, ia conversando, mostrando cores, né? Quando ele começou agora a andar e se aventurar pela casa inteira, eu peço pra ele pegar os pregadores, pra ele pegar as roupas pra mim. Ele pega algumas roupas que não estão dobradas e bota na gaveta dele, do jeito dele. Mas é uma maneira dele participar comigo dessas atividades diárias. Isso porque também, se eu deixo pra fazer essas coisas no fim do dia, quando eu tô muito cansada, cara, é assim, muito difícil que eu consiga fazer tudo quando eu deixo pra fazer quando eu estou sozinha. Então eu tenho que ter uma lista de atividades que eu possa fazer com ele. Então agora a minha meditação diária, apesar de ser muito difícil me concentrar, tento fazer com ele acordado comigo. E aí ele pegou também a mania de sentar no meu colo muitas vezes. Às vezes ele fica mexendo no meu cabelo e eu fico tentando ler. Veja, é muito difícil, né? Não é a mesma forma de anos atrás, mas é a forma como eu posso fazer agora. Então que eu não me desanime, mas que eu sobretudo tente. E talvez, se Deus permitir, o meu filho vai ter memórias de como os pais dele, como os amigos dos pais, enfim, lutavam para ter uma vida comprometida com o que eles acreditavam. Então, eu não posso deixar assim para fazer essas coisas apenas na soneca, quando ele estiver na escola, quando alguém estiver com ele. Há coisas que sim, eu vou precisar esperar por esse momento, não tem como, mas tantas outras não. E ter esse discernimento, ter o coração aberto para isso, pode ser muito importante, né? Quem sabe o meu filho, se Deus permitir,
ele aprenda como trabalha com a mãe dele. Ele aprenda sobre atenção, sobre diligência, sobre ordem com a mãe dele, assim espero, né? Então, a hora de tentar ser exemplo é agora. São coisas que me ajudam muito. E o quanto isso também deve ajudar ele a ter uma certa autonomia, a se desenvolver, né? Claro que isso exige muitas adaptações nossas, mas o quanto vale a pena. E além disso também, quando for possível, ter as minhas âncoras do meu dia a dia. Então, é uma coisa que talvez para muitas pessoas soem como perca de tempo, mas quando eu puder, seja porque eu acordei um pouco mais cedo ou porque o Álvaro tá cochilando, nossa, a primeira coisa que eu vou fazer é ter pelo menos 5 minutos, assim, de autocuidado. Seja tomar um café, seja fazer uma oração, seja tomar um banho. Então, quando puder, assim, quando o meu esposo tiver um tempo livre pra brincar com ele, por exemplo, nossa, a primeira coisa que eu faço é isso. Ah, Jenny, mas que egoísmo, né? Tem uma casa bagunçada pra ajeitar. Realmente tem. Mas eu também tenho uma noção, assim, que para que eu consiga ter o combustível para me comprometer com essas outras atividades e seguir o dia, eu preciso estar bem comigo mesma. Eu preciso ter meu coração sereno, porque senão tudo desanda. Inclusive o humor do meu filho. Eu não sei se é uma coisa que vocês sentem também. Falem aí nos comentários, mas quando eu tô estressada, quando eu tô triste, quando eu tô ansiosa, é batata. E de alguma maneira esse menino descobre, os nossos filhos descobrem, e parece que o comportamento deles mudam completamente. Então eu sei que eu preciso estar bem, meu coração precisa estar bem para ter essa âncora diária, nem que seja coisa de 10, 5 minutos, mas que me dão forças para seguir com as atividades. E isso, como eu falei, é um banho, é comer bem, é comer sem ninguém me aperreando, é ficar em silêncio 5 minutos, é fazer o meu momento de leitura, é fazer o meu momento de oração, é ter meu exercício físico. Pensem nas âncoras diárias de vocês, que eu acredito que é uma coisa que pode ajudar bastante nessa suposta produtividade que a gente tá procurando, né? E assim, também ter a mentalidade de que a nossa vida não está pausada, né? A gente não fez um buraco no nosso currículo. A gente não tá perdendo tempo, né? O mundo não continua e nós estamos paradas. Pelo contrário, assim, os nossos filhos, eles nos formam como mulheres, como profissionais. A maternidade, ela é uma escola que nos traz diversos soft skills, assim, que a gente pode ver que na vida, por exemplo, profissional, faz muita diferença. O quanto uma mulher que se comprometeu com a maternidade, busca formar seu filho, busca se formar, ela tem uma capacidade de paciência, de lealdade, de amabilidade, de compreensão, de empatia, de resistência, fortaleza, que assim, poxa, pra gente aprender sozinha é pancada, entendeu? Então, realmente, eu vejo a maternidade como esse potencializador de tantas coisas que nós poderíamos aprender em questão de anos, a gente aprende em meses, né? Então, pra mim foi muito assim, o quanto eu comecei a dar muito valor ao meu tempo na medida em que eu fui mãe, que eu percebi que uma soneca de 20 minutos dá pra fazer trocentas coisas em 20 minutos. O como eu imagino que a minha paciência foi muito forjada quando eu percebi que eu não ia, sei lá, fazer o meu filho se acalmar nos gritos, mas esperando ele chorando e acalmando com paciência, não esperando compreensão dele, mas tentando compreendê-lo, ajudando uma pessoa indefesa que não pode me dar nada em troca. Então, o como isso também nos ajuda como profissionais, né? É uma coisa que a gente deveria valorizar muito. E assim, junto com tudo isso, há muitas mudanças, né? Nós não somos as mesmas mulheres, o nosso coração é completamente diferente. A gente vê as diferenças no nosso corpo, né? O nosso corpo muda completamente, a nossa forma de pensar muda completamente. Poxa, isso também aconteceria na forma como a gente vive. A nossa rotina iria mudar. É nada mais justo que a gente espere isso quando a gente abre o nosso coração à maternidade, à vivência da maternidade, né? A gente não pode se deixar o eu do passado, a Jennifer do passado, se tornar um fantasma que assusta. Poxa, olha como você conseguia fazer tantas coisas, olha do que você era capaz e hoje não é. Muitas vezes esses pensamentos são uma farsa, são uma mentira fajuta que nos desanima e nos impede de ver as belezas do momento presente. É claro que nós não temos o mesmo tempo como antes, a mesma liberdade como antes, mas isso não é ruim. Talvez sim tivéssemos mais liberdade, mais tempo livre, mas estaríamos livres para declinar. Toda a responsabilidade, em alguma medida, ela vem com um peso, mas não é um peso que nos afunda, mas soa exatamente como o peso das asas de um pássaro que o ajuda a alcançar altos voos, né? A alçar altos voos. Então, ok,
A maternidade, ela cansa em alguma medida, sim, mas é através desse cansaço que a gente nota a dignidade como mulher, que a gente nota a consciência, cria mais consciência do que é uma vida, do quanto uma vida é preciosa, é querida, o quanto o nosso tempo é precioso e a gente precisa, de fato, usufruir da forma devida desse tempo, que nos é dado gratuitamente. Então, sem ter passado pelas dores do parto, sem ter me colocado à disposição a madrugadas, sem ter me permitido viver coisas que eu não sei como resolver, sem ter topado o desafio que é cuidar de uma criança, eu não teria talvez a consciência que eu possuo hoje. Então, que maravilha, né, é ser mulher. E o quanto talvez aqui, né, nesse abandono mora a produtividade. Porque agora eu sou convidada e tenho consciência a viver as coisas com mais consciência, com mais completude, com mais intenção. Então essas foram as coisas que eu acredito que mora de fato a produtividade. E não unicamente, sei lá, naqueles aplicativos em que você monta diversas árvores porque você passou muito tempo fora do celular. Talvez aí também mora a produtividade, sim, mas a forma como nós fomos convidadas a viver essa produtividade, essa vida completa, essa vida íntegra. E aqui eu partilhei algumas coisinhas que eu acho muito interessante, que me ajudam a ver um outro tom na maternidade, que eu preciso me lembrar muitas vezes quando eu tô cansada. Então, certamente eu também vou vir nesse vídeo para me lembrar das coisas que eu falei para mim mesma. E assim é, né? Essa aventura. É começar e recomeçar, é se fazer criança mais uma vez e se permitir aprender diversas coisas com um tom de curiosidade, com o coração aberto e puro, mais uma vez. E eu quero aproveitar para desejar feliz Dia das Mães. Talvez esse vídeo foi pro ar depois de muito tempo do Dia das Mães. Mas parabéns para todas nós. Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa aqui nesse vídeo para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau!